Mais sobre isso a gente recebe aqui no estúdio a Magna Leite Carvalho. Uma boa tarde, muito obrigado pela participação. Olá, boa tarde. Pode ficar à vontade. Pois é, geralmente, né, sempre, na verdade, a prova de redação na verdade, uma dissertação, não é isso? É muita informação, é muito importante, né? É uma dissertação argumentativa, no caso, né? E o aluno precisa saber as técnicas para desenvolver um texto desse. Então, ele tem que, por exemplo, priorizar o desenvolvimento do texto, que envolve os argumentos, tem que ter uma tese para defender e, principalmente, no Enem, eles priorizam a conclusão com solução para um possível problema. Certo. Você arriscaria algum tema esse ano que pode ser tema da redação? Muitos estudiosos arriscam, né? Então, a gente sempre fala algumas coisas. Por exemplo, eles têm falado muito sobre a homofobia, uma questão que está aí, o assunto está no momento, sobre as conquistas femininas, uma vez que nós temos uma presidente mulher no poder. Eu falaria um pouco sobre a questão da internet. Nós já trouxemos há alguns anos a questão de poder de transformação da escrita. Então, penso que a internet pode ser uma opção. E a saúde e a educação, que eles ainda não tocaram neste ponto. Por isso, o estudante deve ficar muito atento, né? Ler, né? Essa semana é muito importante também, mas sempre estar antenado mesmo, em jornais, revistas, é muito importante para enriquecer o texto. Não é isso? O tempo inteiro, para enriquecer. Ele tem que ler, ele tem que assistir jornais, ele tem que saber o que acontece, porque muitas vezes até o tema não é algo que está aí no momento, mas é algo que precisa ser visto. Então, ele tem que ler o tempo inteiro, estudar o tempo inteiro. Certo. Se o tema for geral, por exemplo, meio ambiente, é importante que o aluno escolha um tema específico, algo mais por dentro desse assunto, para ele desenvolver uma boa redação? Caso contrário, ele corre o risco de ampliar e não falar nada. Então, ele tem que delimitar esse tema. Meio ambiente, a questão da violência. Se ele não delimita o que ele vai falar daquele assunto, ele se perde. Então, isso é extremamente importante. E quem não tem uma boa técnica de redação, existe alguma dica agora, neste momento, olha, para salvar essa pessoa? Bom, o que a gente já falou, ele precisa priorizar a argumentação dele. Então, ele tem que saber o que acontece e ter embasamento para comprovar aquilo que ele fala. Caso contrário, ele sai prejudicado. É aquilo que a gente estava até falando, né? Não adianta enrolar, não é? Você tem que ter embasamento para poder escrever, né? Para poder escrever. E isso ele vai buscar justamente na vivência. O Enem até pede, ele é bem claro. Use os conhecimentos que você tem ao longo de sua formação para fazer uma boa prova. Certo. E tem algumas expressões, palavras que devem ser evitadas na redação? As que dão a ideia de enrolar, né? Atualmente, hoje em dia, a cada dia que passa, temos que nos conscientizar, mas não falo que é essa consciência. Isso vai prejudicar bem. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da IPTV.